Muito boa noite, Ana Cláudia. Boa noite ao Juscelino que entrou. Boa noite, Amadá. Boa noite ao Rodrigo Luiz que acabou de entrar. Sejam todos bem-vindos. Nós hoje temos um bate-papo fantástico com a Ana Cláudia. Ela é psicóloga, ok, psicoterapeuta. Ela é graduada pela Universidade do Vale do Sapucaí, a Univas. Ela está cursando mestrado, ela é mestranda pela Unesp. Ela é responsável pelo Departamento de Psicologia da Belos Dias. Nós vamos falar hoje sobre saúde mental dos idosos em tempo de pandemia. Eu acrescentei uma coisa aqui, doutora Ana Cláudia, falando para quem tem idosos na família. Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite a todo o pessoal que está nos acompanhando num tema tão pertinente, tão necessário e me atrevo a dizer tão pouco instigado, né, Sim. Augusto? Então eu fico muito feliz, muito grata por fazer parte desse projeto maravilhoso que é o Belos Dias. E inclusive eu falei que eu iria falar um pouco da história, né? Desse convite, desse presente que eu recebi ao ser convidada para assumir a parte da psicologia no Belos Dias, né? A princípio, a Genilza, que é a idealizadora do projeto, ela entrou em contato comigo, pessoal, no início do ano passado, se eu não estou enganada, porque eu sou professora também, né? Sou professora de inglês. E ela entrou em contato comigo, a princípio, porque gostaria de inserir no projeto aulas de inglês. E aí nós começamos a conversar. A Genilza tá ali. Um beijo, Gê. Obrigada pela oportunidade. Nós começamos a conversar, conversa vai, conversa vem. Aí caímos na psicologia, que é a minha área hoje, é o carro-chefe da minha vida. Eu me dedico a isso quase que totalmente. E hoje nós estamos aqui juntos, uma parceria maravilhosa que só me traz alegrias. Primeiro, porque é um projeto em que eu acredito. Acho importante nós nos propormos a trabalhar com coisas que a gente acredita e que nós sabemos da relevância, né? Então, hoje, com muito carinho, com muita ética, com muita responsabilidade e com muita gratidão, eu estou e faço parte. Eu sou aqui, Belos, Opa! eu sou Belos Dias. Somos Belos Dias. Ana Cláudia, psicóloga, eu queria perguntar uma coisa, talvez as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir não sabem dessa diferença. Eu achei pertinente até te perguntar logo no começo da nossa conversa. Infelizmente, ainda há uma cultura de não entender muito bem o trabalho do psicólogo. Eu não sou fraco, eu não preciso disso, eu não tenho necessidade. Ainda existe uma certa resistência em relação a isso. Doutora Ana Cláudia, qual a diferença de psicologia e psicoterapia? A psicologia, Augusto, vamos imaginar, vamos fazer aqui uma metáfora com uma árvore. Então, nós temos o tronco dessa árvore que se chama psicologia, certo? É a ciência psicológica, ciência chamada, denominada, conhecida por todos como psicologia. E essa árvore, é claro que a árvore, quando ela está saudável, ela tem as suas ramificações, né? Os seus galhos. Então, os galhos dessa árvore são as diferentes formas que a psicologia pode ser trabalhada em diferentes contextos. Então, nós temos um galho que corresponde à psicologia clínica, nós temos outro galho que corresponde à psicologia organizacional, outro galho que corresponde à psicologia social, hospitalar, e assim poderia citar outras aqui, mas talvez não venha ao caso nesse momento, né? A psicoterapia, por sua vez,
ela faz parte desse galho que nós chamamos de psicologia clínica. Então, ela é uma abordagem que nós oferecemos em contexto clínico para que nós possamos propiciar às pessoas um encontro consigo mesmas. Então, a psicoterapia é um processo, é importante dizer isso, porque eu recebo muitas pessoas no meu consultório que imaginam, que têm a ideia que a psicoterapia ela é um passe, um toque de mágica, né? E não é por aí. Não é por aí. É um processo. As coisas acontecem, cada um no seu tempo, cada um à sua maneira, né? Mas a psicoterapia, então, é um processo que possibilita ao ser que busca ajuda a possibilidade de se autoconhecer. E se autoconhecendo, ele acaba sendo empoderado para que lide melhor com as suas angústias, com as suas agrúrias, com os seus conflitos e com tudo mais que engloba essa maravilha que é o viver. Eu não sei se eu respondi, mas é mais ou Sim, menos por aí. sim. Nós estamos falando com a Ana Cláudia, que é psicóloga, e nós estamos conversando sobre saúde mental dos idosos em tempos de pandemia. Nós não falamos ainda sobre os idosos. Eu queria comentar algo com você. Eu estava falando com um tio meu que já tem uma certa idade e ele disse que ele está se sentindo como um porco no chiqueiro. Ele mora num apartamento, ele nunca morou num apartamento, ele mora num apartamento e só tem uma porta para entrar, para comer, engordar e para morrer depois. Isso me preocupou muito, Ana Cláudia, porque de repente vem uma ordem: não saia de casa. São 14 dias que você não vai poder sair de casa. Passaram-se os 14 dias, vieram mais 14. Passaram os mais 14 e vieram mais 14. E isso foi gerando, acredito que não só nos idosos, mas na população em geral, alguns sentimentos bem estranhos. Não estranhos para a sua área, mas estranhos para as pessoas, porque começa a dar um sentimento cara, eu não posso sair mais. E agora? O que eu vou fazer? A televisão perde a graça, os filmes perdem a graça. É, Começa a vir alguns pensamentos estranhos, porque não pode sair. Eu não sei se na minha família nós temos idosos na família que tem sido difícil segurar o pessoal em casa. Eles querem sair para a rua, eles querem ir. Com isso gera ansiedade, depressão, estresse. Você pode falar sobre isso, sobre é, esse comportamento que acaba aflorando nas pessoas? Sim, é muito interessante, Augusto, porque todos nós, de uma maneira geral, nós vivemos esperando pelo momento que nós vamos poder estar nas nossas casas, descansando, curtindo a família, né? Nós vivemos esperando por um momento de férias, que nós vamos poder fazer tanta coisa. Talvez a principal delas seja ficar em casa. Sim, Então, a questão principal é quando esse ficar em casa, ele se torna um aprisionamento. Percebe? sim, Essa questão do tenho que ficar em casa. Esse tenho que é uma coisa que gera uma dificuldade, uma angústia tão grande em todos nós, que talvez não tenha nem o que dizer a respeito disso, né? Então, não é que nós não gostamos do isolamento. Nós podemos até gostar, mas nós temos dificuldade, o ser humano, em um contexto geral, tem dificuldade de lidar com o aprisionamento. Porque aprisionamento implica cessar a liberdade. entendi. E a liberdade é, é uma característica humana. Sim, Nós somos livres, né? E aí você pega tudo isso que eu estou dizendo e duplica, triplica, quadruplica no caso de uma pessoa idosa. sim, Porque
O idoso, de uma maneira geral, né, não vou, talvez aqui nem caiba a generalização, mas a maior parte, a maioria dos idosos vem de uma geração muito ativa, Sim, uma geração em que é o perfeito mãos à massa, né? Vamos lá, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer, vamos, deixa acontecer. E aí, além deles viverem nessa ansiedade que o próprio processo de envelhecer pode causar, você já isso fica potencializado num contexto de pandemia. Percebe? Então, o idoso a gente precisa entender, pessoal, que falar da velhice é interessante, é importante. Nós fugimos de falar da velhice, fugimos de falar da morte, fugimos de falar de todos os assuntos que nos causam angústia, não é? Falar da velhice, nós estamos falando de um grupo que, fisicamente falando, já tem as suas limitações. sim. À medida que o nosso corpo envelhece, as limitações, elas surgem, né? Eu tenho 29 anos. Quando eu olho para os meus sobrinhos que têm 7 anos, 11 anos, eu já me percebo não mais no contexto de saúde deles, no Sim. contexto de, sabe, aquela coisa, vou correr, vou brincar, não é? Eu já, eu já faz quase 29 que eu fiz 29, então eu entendo mais ou menos o que você está falando. Mas estamos todos no processo de, Sim. estamos todos em vias de envelhecer, né? Cada É, é, dia, pode falar, pode falar. essa questão, ela acaba aflorando mais e eu estava entendendo, ou estudando sobre isso, lendo sobre isso, que a ansiedade a ansiedade traz depressão, a ansiedade traz o aumentar a comida. Eu tenho falado que eu tenho trabalhado em home office. Home office, muito bom. Na verdade, E a ansiedade acaba nesse perfil que você está dizendo dos idosos, desse costume de vida livre, desse costume de vida ativa, desse costume de estar o tempo todo fazendo alguma coisa, e de repente ele não pode sair de casa, ele não tem o que fazer, as coisas começam a ficar, esse sentimento de prisão que você disse, que cerceou a liberdade, começa a criar uma ansiedade, e quando chega nisso, existe alguma coisa que o pessoal de casa pode fazer para ajudar? O que você orienta a gente fazer com as pessoas que estão nessa situação? Eu vi alguns vídeos, alguns como piada mesmo, mas na realidade é muito triste, de idosos tentando abrir fechadura com chave de fenda, tentando pular a grade do portão da rua, ou tentando pular a janela para poder sair da rua. Eu vi várias cenas dessas, como que já um desespero para sair, Ana Cláudia. sim. Augusto, vamos entender um pouco o que é a ansiedade. Eu acho importante e pertinente isso. A ansiedade, ela é um sintoma. Então, quando eu falo de sintoma, eu tenho que buscar compreender o que está por trás desse Sim, sintoma, ok? E isso vai de cada um de nós. Quando nós nos sentimos ansiosos, vale a reflexão de parar, pensar e refletir sobre o que nos está fazendo sentirmos ansiosos. A ansiedade, ela é a demonstração de que alguma coisa não está bem. entendi. E aí nós poderíamos falar de dois tipos de ansiedade. A ansiedade existencial, que todos nós temos, os idosos também têm. Por exemplo, o idoso, como eu falei agora há pouco, né, eles têm muito essa coisa de fazer acontecer, e de não Sim, esperar e de não deixar para depois. Então, vamos colocar aqui, vamos criar uma situação.
O idoso está chegando o dia de receber é amanhã. Hoje ele já começa, nossa, amanhã é dia de receber. Quem que vai comigo lá no banco? Eu vou sozinho, eu vou que horas, não é? Isso é uma ansiedade normal. Isso é uma ansiedade esperada num determinado tipo de situação. O que que nós precisamos estar alerta? Quando essa ansiedade, ela passa do campo esperado para o campo patológico. Patológico, nós já estamos falando de uma doença. Nós estamos falando de uma coisa que necessita do nosso olhar cuidadoso. A ansiedade patológica é aquela que vai trazer sintomas para o nosso corpo. Então, o coração dispara, começa a dar taquicardia. O estômago parece que tem borboleta nele, não é? O corpo dói. Inclusive, nós já temos pesquisas que comprovam que a fibromialgia, que é um problema nas articulações, muito encontrado em idosos, a fibromialgia ela tem um forte cunho psicológico, percebe? E tantos outros sintomas, dor de cabeça, enxaqueca, esses sintomas causados pela ansiedade, aí nós estamos falando de doença. E se é doença, nós precisamos estar alertas. Então aqui, talvez eu esteja falando nesse momento para quem cuida de idosos, né? Para quem Sim, tem idosos na família. sim, Os sim, idosos, eles emitem sinais, pessoal. Principalmente agora, em tempos de pandemia, em que nós estamos tendo a oportunidade de conviver, né? Quem tem idosos em casa está tendo a oportunidade de conviver mais de perto com isso. sim. Então, prestem atenção nos sinais. Eles são importantes. O que mudou na rotina do idoso, né? Ele está querendo ficar mais deitado? Ele está demonstrando apatia, né? Está ali mais quieto, mais reservado. Ele tem tido muita sonolência. Como tudo isso, Augusto, quando é potencializado, merece carinho e cuidado e atenção. Eu estou vendo aqui um comentário do Vargas Neto, 1951. Se for 1951 que eu estou pensando, é o ano que ele nasceu. Então ele tá nessa faixa que a gente está conversando. E ele escreveu um negócio que bem bacana, olha só. Ainda bem que tinha um jardim e um violão para cuidar e tocar. Que tremendo isso, que legal isso. E Inclusive, o eu tenho Juscelino que dar um beijo para ele aqui, porque é o meu tio, querido, meu tio, Vargas Neto, que legal. está nos E aí acompanhando lá em Goiânia. em Goiânia, que bacana. Um abraço, Beijo. Vargas Neto. O Juscelino, psicólogo, está dizendo assim: realmente, meus pacientes estão com um nível de ansiedade exacerbado, apresentam crises frequências de dor fibromiálfica. Nossa, olha, Sim. que O encaixa nome, bem o que você está dizendo. mas Juscelino, obrigada pela sua contribuição e por partilhar comigo essa angústia que nós também profissionais temos vivido na nossa prática clínica. Nós temos recebido, Augusto, muitos pacientes com a mesma queixa, que é a dificuldade de lidar com esse momento de isolamento social. Porque talvez a grande questão não seja o isolamento, né? Como eu disse, mas é o que ele nos causa. Sim, Quando nós estamos em isolamento, nós estamos lidando com aquilo que muitas vezes a gente tentou fugir. A gente tentou se esquivar, que é a solidão, a solidão. angústia. Quem aqui lida bem com a solidão? São poucas as pessoas que conseguem passar por essa Proeza. experiência, valorizá-la, né? Ah, e tem se falado muito sobre um pós-isolamento social que pode vir uma grande depressão, uma depressão dizendo na questão generalizada, na questão problemas, segunda onda do problema. Essa depressão, ela vem no nosso caso, no caso dos idosos que estamos falando, ela vai ter um potencial, um aumento, eu acredito, se nós não tomarmos cuidado com algumas dicas que você está dando.
Sim, na verdade, Augusto, o que eu tenho percebido é que nós não precisamos nem pensar no pós-pandemia. Nós já temos tido alguns sinais de que essa população é uma população que carece do nosso cuidado. Eu peço licença aqui, inclusive, para comentar um pouco a respeito de um fato que aconteceu no último domingo e que ilustra isso que nós estamos conversando. O ator Flávio Migliaccio. Migliaccio decidiu, né, por livre e espontânea vontade, que ele não queria mais, não gostaria mais de estar aqui nesse mundo. Inclusive, na carta que ele deixa, ele fala, né, que a humanidade fracassou, que não dá para ser idoso em um país como o nosso, né? Eu entendo que ele quis dizer que ser idoso não é algo no país, né, no contexto político, social, cultural que nós estamos, é algo que nós precisamos refletir e nós precisamos plantar a mudança. É sério isso, né? A mudança começa em nós. Nós seremos os responsáveis por cuidar desta população. E nós precisamos estar com os olhos bem abertos com relação a isso. É, também acrescenta, eu tenho percebido, lido e até conversado, até em alguma oportunidade que eu tenho de conversar com você, sobre esse momento de estar isolado em casa, esse momento de estar isolado por ordem, né? Aqueles que têm que trabalhar estão saindo de casa, os que têm que ficar em casa têm que se esforçar para ficar em casa. É uma coisa que nunca aconteceu. Isso é a primeira vez que acontece na história. Então, nós inclusive estamos, Ana Cláudia, numa campanha que eu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo compartilhassem. A gente fez algum material, a gente está pedindo, faça a inclusão social de algum idoso. Explique, claro, nós tivemos uma conversa domingo com a Bruna Matei, a Bruna Matos. A Bruna nos disse sobre os perigos e riscos da internet, mas então nós estamos fazendo essa campanha para que os jovens, os que têm acesso à internet, pudessem inserir digitalmente os idosos na na rede social, para que esse isolamento, essa solidão que está dentro de casa, ele pudesse ter alguma alegria vendo outras pessoas, conversando com outras pessoas. Só um breve comentário: domingo nós tivemos um bate-papo da família. Eu consegui reunir num aplicativo via internet assim umas 20 pessoas, e entre elas estavam os meus tios. Eu tinha cinco dos meus tios que ainda estão vivos. O mais novinho tinha 77 anos de idade, o mais novo, o mais garotão. E eles se amarraram de ver as pessoas e depois mandaram mensagem de áudio assim dizendo: parece que vocês estavam aqui em casa, que gostoso que foi, vamos fazer mais reunião. Ana Cláudia, eu entendi essa necessidade também, porque nós ainda estamos conversando. Mas eles, talvez por vergonha, talvez por achar que são incapazes, eles não entram na rede social, até por medo também e tal. E a nossa campanha, a campanha Belos Dias, é que você faça a inclusão de algum idoso, ensinando e falando também os perigos e riscos para ele. Nós precisamos olhar para as tecnologias, Augusto, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos olhar não com um olhar de reprovação, mas nós precisamos tirar proveito das tecnologias. É claro que, como tudo que a gente pensa, como tudo que a gente faz na vida, tem o lado bom e tem o lado não tão bom assim. Mas nesse ponto, né, de inclusão social, a tecnologia ela é uma ferramenta muito assertiva, porque ela nos permite chegar onde, se não fosse por ela, nós não chegaríamos. Sim.
O idoso, onde vem a nossa contribuição aqui? O idoso, ele tende a pensar que por ele já ter um corpo debilitado, ou às vezes nem é debilitado, mas eles colocam na cabeça que o corpo está debilitado, que a mente já não aprende mais. Nós precisamos contribuir no sentido de romper com esses paradigmas, para que eles compreendam que não é a idade que vai ser vai estabelecer o que é e o que não é, Sim, percebe? Porque uma pessoa, enquanto há vida, há possibilidades. E aí eu chamo a atenção da juventude, né? A juventude domina a tecnologia, como ninguém. sim, Isso é incontestável. E compreendo quando você fala dessa questão de vamos inserir os idosos nas redes sociais. Isso é muito bacana. O que eu percebo na juventude, e até sinto vergonha pela minha geração ao falar isso, é que nem todos têm a paciência de sentar e explicar. E a sim. paciência, quando a gente cuida de alguém que é mais velho que a paciência ela é fundamental. A boa vontade. Muitas vezes o idoso, ele gosta de relembrar coisas da vida, porque existe uma bagagem gigante, uma história de vida grandiosa, e eles gostam de falar sobre isso. Sim. Alguns não entendem e falam que é nostalgia, né? A gente ouve às vezes, ai, para de falar, só fala de passado. Tá vem E, o velho falar isso. Aqui em casa eu sofro isso já, sabe? ah, Aqui em é? casa eu sofro isso já. Já vai começar a contar. Algumas vezes eles gostam das minhas aventuras. Deixa eu comentar aqui que o tio Vargas Neto disse que eu sou neto de mineiros, ou seja, adoro prosear, abraçar, beijar, contar causos. Eita! Está difícil. Quero viver. Simplesmente Assim, assim. E deu uma risada. Linda e inteligente é a minha sobrinha. Então, eita! A nossa, mas Genilza também disse que eles tiveram. Oi? É. A Genilza também entrou e disse que eles tiveram tanta paciência conosco, nos ensinaram a andar, comer, falar e tantas outras coisas. Eu acho que seria a hora da gente retribuir. com certeza, Gê, eu partilho da sua opinião. Acredito que a mudança, ela começa em cada um de nós, dentro da nossa casa. É difícil? Mas quem diz que tem que ser fácil? Se é difícil para nós, para os idosos também com certeza é. Porque assim como nós temos a nossa limitação, as nossas limitações, eles também têm as limitações deles. Então, eu costumo até falar bastante isso no consultório, que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio das coisas, Augusto. Nós precisamos encontrar equilíbrio, equilibrar, pensar mais antes de agir, para que É, nós não esse é, caiamos. e- esse é um aprendizado que tem que ser diário. Eu não tem a ver com a psicologia, mas com a sabedoria popular. E a sabedoria popular diz que muitas vezes meio copo de água resolve muita coisa. Você coloca na boca e não engole e resolve. Sim, com certeza, porque às vezes a gente fica na espera de grandes mudanças, de grandes acontecimentos, mas não é assim, né? Nós precisamos refletir mais sobre as pequenas coisas que acontecem na nossa vida e que juntas elas vão formar em um copão de água, não é isso? É fácil? Não é. Quem tem idoso em casa sabe do que eu estou falando. Também nós não vamos poetizar a vida, né? Romantizar Sim, a vida, porque a vida ela sim. é real, muito real, diga-se de passagem. Mas nós precisamos refletir mais sobre a paciência que nós temos ofertado. A Josi é minha prima, a Josi está em Poços de Caldas. Ela está dizendo que ponto de equilíbrio é mesmo uma construção diária. É uma amada, uma querida, é como se fosse minha irmã essa aí. É uma belezinha essa menina. Um Nós beijo, estamos falando hoje. Pode falar. um beijo, obrigada pela Ah, um contribuição. beijo para a Josi. Sim, um Fique a beijo para contar. ela, né?
E Augusto, quando ela fala, né, que ponto de equilíbrio é mesmo uma questão É uma construção diária. diária. Sim. E é uma construção que só acontece à medida que a gente se permite se conhecer melhor. Uhum. E aí nós estamos falando de autoconhecimento. Nós precisamos saber quem somos para que a gente consiga emitir respostas funcionais ao mundo que nos cerca. Eu quero comentar uma coisa que eu participei de um bate-papo hoje, em que a pessoa dizia que nós estamos deixando de viver uma aparência para viver uma realidade. Eu estou talvez na sala da sua casa ou no quarto seu, a gente está batendo papo dentro da sua casa. Você está no meu quarto, a gente está batendo papo para o mundo inteiro, Goiânia, Poços de Caldas, pessoal de Pouso Alegre, pessoal de fora. Então, que a aparência, outro dia teve um magistrado do STF, um juiz, um ministro do STF, que participou de uma sessão de camiseta, então houve uma celeuma em relação a isso e tal, mas nós estamos passando a viver um momento muito intimista, um momento em que nós estamos mostrando quem realmente nós somos. E isso é diferente, o você mostrar quem você é na realidade ou das pessoas acharem que você é alguma coisa de acordo com um estereótipo que foi criado. Então, esse ponto que você disse é importantíssimo. Deixa eu só dizer uma coisa rapidinha aqui. Nós estamos falando com a Ana Cláudia Vitoriano, ela é psicóloga, psicoterapeuta, ela é graduada pela Univas, ela é mestranda pela Unesp e ela é responsável pelo Departamento de Psicologia da Belos Dias. Belos Dias é o centro-dia para idosos. É um novo conceito em atendimento a idosos. É um local onde o seu idoso pode passar o dia e voltar para casa à noite. Você continuar tendo a comunhão com ele em casa. Nós vamos ter na Belos Dias fisioterapia, terapia ocupacional, artesanato, psicoterapia em grupo, atividade física adaptada à realidade deles. Nós vamos ter musicoterapia. Nós somos uma empresa privada que conta com uma equipe capacitadíssima, multidisciplinar, para oferecer atividades físicas e terapêuticas para idosos. O Centro-Dia, popularmente conhecido como creche de vovô, também propõe a socialização, oferecendo qualidade de vida para o idoso. Só mais um comentário. Eu quero falar que o Centro-Dia Belos Dias funciona em horário comercial e a nossa ideia é oferecer um serviço para idosos que muitas vezes eles ficam sozinhos em casa, ou então ficam separados de seus familiares durante o dia, vão trabalhar. Alguém precisa trabalhar. Então, nessa creche, o idoso pode passar o dia todo sendo entretido com várias atividades, sendo cuidado por pessoas capacitadas, na companhia de amigos e de profissionais especializados. Eu quero falar também, para encerrar aqui esse monte de coisa que eu estou falando, que nós estamos falando da Belos Dias, onde ela foi idealizada pela Genilza Lulu, que é uma farmacêutica, estuda os fenômenos fisiológicos, psicológicos e sociais relacionados ao envelhecimento humano saudável. Ela é idealizadora do projeto Belos Dias por acreditar na melhora da qualidade de vida e da saúde física. E eu não poderia, aliás, eu não posso deixar também de falar, Augusto, sobre a relevância desse projeto, do nosso projeto Belos Dias. Não entrando em questões particulares, mas eu sou uma pessoa, Augusto, que eu mergulho em um projeto quando eu acredito que vale a pena, quando eu acredito que esse é o caminho. Eu não costumo me colocar em projetos que não tendem a contribuir de alguma forma. Repito, quando a Genilza me procurou para falar sobre foi amor à primeira vista, porque é um projeto que é um conceito completamente novo em Pouso Alegre. Sim. É um projeto novo aqui, é uma coisa que a população de Pouso Alegre há muito tempo estava carecendo
e a Genilza, de maneira muito respeitosa, de maneira Sim. muito ética, de maneira muito... Tudo, tudo. Não tenho características, né, para descrever isso. Aceitou e mergulhou para oferecer para a comunidade pouso-alegrense. Então, é um projeto que nós precisamos das sementes, nós precisamos que as pessoas também levem esse conceito do Belos Dias para outras pessoas, e aí vai passando, vai passando, vai passando, porque a população precisa conhecer o que é o Belos Dias e o que o Belos Dias se propõe a fazer. A Josi, minha prima, eu me lembro muito bem disso, ela deixou aqui um comentário, eu até fixei aqui para a gente ler, está escrito assim: meu pai participou de uma creche para velhinhos aqui em Poços. Foi muito bom para ele. Desculpa, foi muito bom para ele poder sair de casa e socializar com pessoas da sua idade. Era muito bom vê-lo feliz, voltando feliz para casa. Esse é o nosso objetivo. Sim, porque nós precisamos romper com esse paradigma, Augusto, de que a velhice é sinônimo de não tenho mais nada a fazer da minha vida. Isso é um paradigma que foi sendo construído, né, na história, historicamente, e nós precisamos romper com isso, porque enquanto há vida, há coisas que podem ser feitas. A socialização para idosos é importantíssima. A convivência, um espaço. Quando eu falo espaço, eu estou me referindo não somente ao espaço físico, mas ao tempo também. O tempo de fala é extremamente importante para o idoso. Sim. O idoso ele sente a necessidade de falar. Então nós precisamos plantar isso nessa geração, né? A importância de possibilitar a socialização, a interação. Isso é muito importante. Domingo nós vamos ter um bate-papo com a idealizadora desse projeto, a Genilza Lulu, às 16 horas. Quero até te convidar já de antemão, até para compartilhar também. E a Genilza tem uma experiência dentro da própria casa, com seus pais, e nós vamos falar sobre isso. Ela está dizendo aqui que nós vamos proporcionar transformação, transformação, qualidade de vida, nós vamos proporcionar vida nos idosos. Foi o que a Josi disse, que era lindo ver o pai voltando para casa feliz. Sim. E essa transformação, ela começa de dentro para fora. A grande questão do ser humano é talvez imaginar que as transformações, elas acontecem no caminho inverso, né? É na contramão, é de fora para dentro. Mas não é. A partir do momento que a gente se abre interiormente e a gente se possibilita o autoconhecimento, isso é um fator importantíssimo para que essa transformação aconteça. É por isso que a Belos Dias já valoriza tanto a questão da psicoterapia, da terapia de grupo que nós vamos oferecer, né? Isso já está no nosso cronograma de atividades, para que o idoso ele tenha a possibilidade de falar sobre si. Mas não é falar para mim enquanto terapeuta. O papel da terapia não é você falar para o terapeuta, mas é você se ouvir a partir daquilo que você fala. E quando isso acontece de forma aberta, de forma que respeite a liberdade e a singularidade de cada um, isso tende a nos conduzir a um processo de transformação imenso, de dentro para fora. Quando nós estamos bem com a gente, quando tudo aqui dentro está bem, nós começamos a perceber que o nosso corpo ele vai funcionar melhor. Porque o corpo e a mente, eles trabalham em conjunto. Se a minha mente está bem, existe a possibilidade do meu corpo estar bem. E o contrário também vale. Se o meu corpo está bem, existe a possibilidade da minha mente estar bem. Então, novamente, nós entramos no ponto do equilíbrio.
Nós precisamos compreender que a saúde não é a ausência da doença. Existem também pesquisas, principalmente na área da saúde pública, e você, Augusto, vai poder falar disso melhor que eu, que nos dizem que a saúde não é a ausência de doença. A saúde é uma série de fatores, é um equilíbrio de uma série de fatores. É um equilíbrio da mente, do corpo, um equilíbrio de condições de vida, uma boa moradia, um bom saneamento básico. Tudo isso entra no que nós definimos como saúde. Então, ao falarmos do idoso, nós precisamos expandir a nossa mente. É claro, não estou desmerecendo a necessidade de uma visita médica, não é isso, tá? Mas é o equilíbrio. O que eu percebo na minha experiência clínica é que nós viemos de uma cultura muito curativa. Ah, eu tô com dor na junta. Eu tenho que ir ao médico para o médico dar um remédio e aí vai passar. Ah, eu tenho diabetes. Diabetes é uma coisa séria. Porém, quando a mente não está funcionando legal, essas doenças crônicas, principalmente, elas tendem a ser potencializadas. Potencializadas, é verdade. Então, novamente, estamos aqui falando do equilíbrio. É claro, nós também não podemos cair no risco de psicologizar tudo, né? Ah, você está com dor de cabeça, é da sua cabeça, né? Você está somatizando as coisas. Eu não sei se as pessoas conhecem esse termo, psicossomatização, Sim. mas a psicossomatização é quando os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós não as ouvimos de maneira funcional e aí elas vão mostrar para a gente que elas existem de uma maneira dolorosa. E aí começam os sinais e sintomas físicos. Isso na psicologia nós chamamos de psicossomatizações. E os idosos, eles estão muito expostos a esse risco, Augusto. Uhum. O risco das psicossomatizações. Não estou aqui falando também que tudo é psicossomatização. Longe de mim dizer isso. Uma diabetes não é uma psicossomatização. Mas o diabetes pode aumentar se esse idoso não estiver sabendo lidar com as suas emoções de uma maneira funcional. A Letícia Lemes é uma conhecida que nós temos em comum. A Letícia disse que era da Spectrum, de uma Spectrum e foi para a Spectrum do Centro, e que está com saudade de você. Eu também E estou com saudade de todo mundo, é um gente. amor essa menina, viu? Essa Letícia é um amor, uma paixão nessa menina. E a Lília Moraes está dizendo que hoje ela ouviu de um idoso que há belos dias era o que estava faltando para a nossa cidade. E ele já está ansioso para a inauguração do espaço físico. Olha que bacana. E nós já estamos ansiosos para recebê-los. É verdade, é verdade. Aguenta o Ana, coração, fomos pegos de surpresa por essa pandemia. Aliás, nós nunca estamos preparados para lidar com os momentos de crise. E também nós não conseguimos prever quais serão as nossas reações até que a situação ela se mostre e aí nós possamos pensar o que fazer com isso. Então, os nossos planos aí foram adiados, pessoal, por uma questão de força maior, mas os nossos trabalhos, o que a Belos Dias puder contribuir dessa maneira que nós estamos fazendo, vocês podem ter a certeza que o nosso trabalho ele já começou, porque nós vamos contribuir fazendo o que nos for cabível, o que nos for possível, principalmente nesse momento de pandemia, para que quando tudo isso passar, a gente possa se conhecer pessoalmente, né, a quem nós ainda não conhecemos, para que nós possamos socializar, para que nós possamos nos interagir, e vai ser uma experiência maravilhosa para todos nós, para a comunidade. Esse feedback que nós estamos recebendo, né, que as pessoas já estão
Ansiosos. Ansiosos, né? Compreendendo a importância e a relevância do Belos Dias, isso faz toda a diferença no nosso trabalho. A Genilza escreveu aqui dizendo assim: um dos mais importantes pilares da Belos Dias é o foco na saúde emocional. Isso está diretamente ligado à Ana Cláudia Vitoriano. Sim, pelo que eu já disse anteriormente, o nosso corpo, ele funciona em equilíbrio com a nossa mente. A nossa mente funciona em equilíbrio com o nosso corpo. Nós não podemos medicalizar tudo, assim como nós não podemos, não devemos, né? Poder a gente pode tudo, mas talvez a gente não deva. Nós não podemos psicologizar tudo. Nós precisamos compreender de maneira muito profissional que as profissões elas conversam. A medicina conversa com a psicologia conversa com a fisioterapia e todas as profissões vão conversando. E a nossa proposta, enquanto centro-dia para idosos, é trabalhar de maneira interdisciplinar. Uhum. Então, o meu trabalho vai depender também do trabalho que os outros profissionais do Belos Dias vão realizar, e vice-versa. Nós acreditamos na questão da interdisciplinaridade. A Josi perguntou de novo aqui. A Josi entrou de novo. Aliás, quero agradecer a participação da Josi. É, ela gostaria de entender um pouco mais sobre a psicossomatização do idoso, por favor. Só duas coisas que eu quero Tá, esclarecer: a diferença de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Quando sim. nós falamos de atuação multidisciplinar, nós estamos nos referindo a várias vertentes, vários profissionais trabalhando juntos. Quando nós falamos de interdisciplinaridade, nós estamos falando de vários profissionais trabalhando junto e discutindo o caso a caso de cada paciente, pensando em cada paciente de maneira universal. Então, o nosso trabalho, ele é interdisciplinar e não apenas multidisciplinar. Não sei se ficou claro a diferença Sim, disso. sim, 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 ficou bem claro. Com Nós, relação pode falar. Com relação à psicossomatização, vamos entender algo, pessoal. Soma significa corpo. Psico está ligado à nossa psique, à nossa mente. Psicossomatização, portanto, é quando nós não damos voz aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Muitas vezes não é que a gente não quer, mas é porque a gente não sabe o caminho. Então, nós não ouvimos o que as nossas emoções tendem a nos dizer, e aí elas vão mostrar para a gente que elas existem e que elas estão falando, que estão querendo falar conosco de uma outra maneira. Essa outra maneira vem através do nosso corpo. Então, a pessoa que faz crises de psicossomatizações, a psique, os sentimentos, as emoções e tudo que envolve o nosso mundo psíquico fala conosco através do nosso corpo, de maneira disfuncional. Então, nós fazemos sintomas. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que se queixam de uma enxaqueca que não passa, de uma dor de estômago que vem do nada e não passa, de uma dor nas articulações que também acontece de repente e ninguém sabe o porquê, não é? Isso pode ter ligação com a psicossomatização. Por isso é necessário um acompanhamento médico, é necessário que sejam feitos exames para que descarte qualquer problema fisiológico. Sim. Descartando os problemas, qualquer problema fisiológico, então nós podemos começar a pensar nas psicossomatizações. São as nossas emoções ganhando voz através do nosso corpo, através dos sintomas que nós fazemos, muito provavelmente por não conseguirmos lidar muito bem com os conflitos que estão aqui dentro.
Doutora Ana Cláudia, o tempo passa muito rápido, nós estamos chegando quase a 1 hora de bate-papo. Esse bate-papo vai ficar salvo na página do Facebook Belos Dias. Nós vamos estar ali disponibilizando esse bate-papo, mas nós não podemos ficar muito tempo mais, porque senão nós não conseguimos salvar. Nós só temos 59 minutos para poder salvar e deixar esse conteúdo. Alguém escreveu aqui, é, excelente conteúdo na live de hoje. Parabéns, Cacau e belos dias. Obrigada. Josi, a Ana Cláudia, ela comentou sobre uma das causas, das prováveis causas da fibromialgia, que pode ser psicossomatização. É isso? Isso. Existe sim uma grande probabilidade, inclusive, da fibromialgia estar ligada, ser inclusive um sintoma de psicossomatização. É necessário, é claro, a avaliação para que a gente não entre no terreno perigoso de psicologizar as coisas. Mas existe essa probabilidade e merece cuidado e atenção. Eu quero agradecer muito a sua presença, Ana Cláudia, o seu esforço, ter separado esta hora para conversar com a gente, por trazer esclarecimentos bacana para a gente. Eu quero já lançar um convite para que daqui a alguns dias a gente possa voltar a conversar e continuar tratando de assuntos que nós não falamos sobre tudo. Vai ser um E, prazer. e eu vou assim aguardar ansiosamente por essa conversa. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, mas as tuas considerações para que a gente possa desligar e salvar essa importante live. O meu recado aqui agora, Augusto, eu quero falar diretamente para as pessoas que estão no cuidado direto com os idosos em tempos de pandemia. Por favor, estejam atentos aos sinais. Sinais. Isso é o mais importante. A qualquer sinal diferente, procurem ajuda. Procurem auxílio médico, procurem auxílio psicológico. Nós, profissionais da psicologia, estamos em atendimento online. É importante frisar isso. Mas esses idosos, eles não podem ser, em hipótese alguma, desamparados. Estejam atentos aos sinais e aos sintomas. Essa talvez seja a mensagem principal desse momento, Augusto. Estejam atentos. Procurem estar juntos, procurem aproveitar esse momento, procurem fazer valer a pena essa grandiosidade dos momentos que a gente pode passar com aqueles que a gente ama. Aproveitando as oportunidades. Com certeza. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando a gente, a todos que vão assistir depois também. Nós fazemos parte da Belos Dias, Centro Dia para Idosos, um novo conceito em atendimento a idosos em Pouso Alegre. Nós não abrimos ainda devido à pandemia, mas estamos preparando tudo. Nós temos já uma equipe montada, uma equipe formada. Nós temos nós estamos nos capacitando. E eu queria convidar você também a seguir, a curtir e seguir a página Belos Dias no Facebook, que vai estar cheio de conteúdo, conteúdo gratuito, acesso gratuito, uma comunidade para idosos muito bem. Nós estamos planejando aulas bacanas, palestras bacanas para estar lá. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Nós não podemos ficar mais. Eu queria ler aqui, parabéns. Gu sou eu, viu? É um tratamento de irmão que a gente tem. Parabéns, Gu e Ana Cláudia. Love incrível. Trabalho sério e maravilhoso. Feito com comprometimento e amor. Deus os abençoe. Cuidar dos nossos velhinhos é cuidar de nós mesmos. Beijos. Beijo, Josi. Beijo, Ana Cláudia. Muito obrigado. Genils, a todos que passaram por aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem em casa e se cuidem.